Olá, eu sou Ediane Oliveira, jornalista do projeto Misturados, um documentário que reúne 7 artistas com diferentes linguagens que estão vivas no Rio Grande do Sul. A partir de imagens e reflexões, revelam-se aspectos da diversidade e das misturas culturais que existem nesse território localizado ao sul do Brasil. Dos povos guaranis e caingangues aos afros, da milonga ao candomblé, das poéticas e ritmos contemporâneos ao cotidiano dos povos originários. Esses 7 artistas vêm da música, do cinema, da literatura e das artes visuais. E são eles Bebeto Alves, Cristal Rocha, Johnny Chadalu, Léo Sousa, Richard Serraria, Parai Chapã e Vangri Caingangue. E hoje, seguindo na série de entrevistas com artistas, eu vou conversar com o poeta, co-roteirista, co-diretor e também um dos artistas misturados, Richard Serraria. Juntamente comigo também está o Ricardo Almeida, coprodutor, co-roteirista e co-diretor, e também Luiz Alberto Cassol, co-roteirista, co-diretor do Misturados. Antes, vamos então assistir ao clipe do Misturados, que inclusive já está disponível em nossas plataformas virtuais. Misturados. 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 Salve, Richard Serraria, que bacana estar contigo dessa vez como artista misturado, que hoje, não apenas como nas outras entrevistas, que estavas também como entrevistador, como co-roteirista, co-diretor, hoje a gente vai conhecer um pouco mais do teu trabalho. Seja muito bem-vindo. Quem é Richard Serraria? Obrigado, uma alegria estar aqui contigo, Ediane, já parceira de longa data, e também com os amigos aí e realizadores também, o Luiz Alberto Cassol e o Ricardo Almeida. Vamos arriba, tamo junto. Richard? Ricardo, tu ia falar alguma coisa? Não, quem é o Richard? Eu quero saber quem é o Richard na voz dele. Bom, eu sou um poeta, morador da Zona Sul de Porto Alegre, um poeta pardo e poeta com a vírgula pardo, né, em função dessa autodeclaração política, digamos assim, de me ligar à negritude e também às minhas raízes maternas, das minhas avós, na verdade, né, de las abuelas, de poder trazer essa referência para mim também, de pensar a questão negra e também a questão dos povos originários, do modo como eu me expresso, né, através das palavras. Então, eu sou um poeta que mora em Porto Alegre, que tem a sua história ligada à periferia de uma grande cidade, e que, para mim, me interessa muito essa dimensão do local. Então, eu acho que é isso. A minha poética é uma poética também que se constrói a partir dessa ideia, né, do território, o território periférico, a vila, a comunidade, a favela, e, obviamente, que dentro desse contexto, é aí que eu me estabeleço como poeta, como uma pessoa que procura vivenciar a contemporaneidade a partir da escrita, né? Tem gente que fala pelos cotovelos, né? Eu costumo brincar que a minha ideia é essa, né? É falar pelos dedos, né? Tem uma questão, Richard, que eu acho que a Ediane queria saber.
E é assim, tu tens um nome complexo, talvez o mais complexo de nós quatro aqui. Podia dizer um pouquinho do teu pai, do teu avô, das tuas avós, falar um pouquinho do Richard Pessoa? Sim, o meu nome é Richard Belchior Klippe Burgdorf, né? Belchior, em função que eu nasci no dia 6 de janeiro. 6 de janeiro, um dos reis magos era, né, o Melchior. Então, e depois, ao longo da minha vida também, acabei descobrindo que 6 de janeiro é um dia de festa no Uruguai, em algumas comunidades onde se realiza congada no Brasil, né, festa de tambor, muitas delas são no dia 6 de janeiro. Inclusive, o Moçambique, na década de 40 do século XX, no Rio Grande do Sul, ele era realizado também no 6 de janeiro. Então, Richard Belchior, Klippe, o Klippe é K-L-I-P-P, Klippe, que é de descendência alemã. Meu avô era descendente de alemães e habitava o litoral norte do Rio Grande do Sul e casou com a minha avó, né, negra. Se encontraram em Tramandaí. A minha avó é de Três Forquilhas, né, ali perto de Maquiné, né, naquela região, onde há bastante a questão quilombola também no estado do Rio Grande do Sul, onde houve um aporte grande de negros de matriz banto, ali naquela região. E para encerrar, né, o Richard Belchior Klippe Burgdorf, o Burgdorf é de descendência alemã, russa. O meu avô, pai do meu pai, né, era de descendência russa, que chegou lá em São Miguel das Missões, né, e casou com uma indígena guarani, a minha avó, indígena guarani. Então, a avó, mãe do meu pai, guarani, e a avó, mãe da minha mãe, negra, do litoral norte. E eu faço essa escolha deliberada de poder pensar essa presença não só negra, como indígena também, né, a importância dos povos originários, e desse modo direciono também a minha área de pesquisa, a minha área de atuação, qual seja no rap, na poesia, na canção, na roda de tambor, sempre procurando me alimentar, né, desses elementos que me ligam, né, à terra, né, a terra negra, a terra indígena, e obviamente sem nenhum tipo de problema quanto a esse reconhecimento também da importância dos europeus. Acho que tem sim a questão de a gente pensar a colonização, também somos descendentes de europeus, de certo modo, mas para mim me interessa muito trabalhar também, né, no sentido desse reconhecimento das poéticas dos povos originários, assim como dos povos que vieram de África, né, e imaginar que a cultura brasileira ela é uma cultura misturada, e que eu tendo essa questão também no âmbito familiar, eu me sinto muito à vontade para visitar esses territórios culturais, digamos assim, indígenas, assim como negros, em busca de uma poética original, em busca de uma poética própria, né? Então, basicamente é isso, né? O Richard Belchior Klippe Burgdorf, pelo duro, legítimo, né? Com muito orgulho dessa condição e fazendo disso também uma opção política, né? Sem dúvida alguma, essa é uma questão muito marcante para mim, pensar a ética, pensar a estética, mas pensar a ética. Então, eu acho que é isso, né? A escolha de mencionar essa dimensão negro, indígena, é uma escolha política, né? É uma opção, sim, de denunciar o racismo, e, dentre outras coisas, e, sobretudo, de reconhecer essa importância cultural, né, dessas matrizes também constituintes disso que a gente entende por brasilidade. E nós vamos, inclusive, agora conhecer um pouco mais dessas misturas todas que compõem o trabalho e a vida do Richard Serraria através do vídeo Giba Gigante Negão, que foi gravado no Festival Brasileiro de Música de Rua, participação do Richard com Ângelo Primon e Lucas Kinoshita. Vamos assistir.
forte o tambor, teu amor, amor de Ana. Deus Cronos, Gê e Jexá, Nago, Nago. Deus Cronos, meu pai, Oxalá, Xangô, Xangô. Só moreno, mas o fiel, bendito Senhor. Saudade, samba, bem, dançará, sará, missa, dois dias, só moreno, mas o fiel, bendito Senhor. Dale, Richard. Richard, nessa tua contribuição, digamos assim, nesse teu caldeirão antropofágico aí que tu mistura poesia, música, mas tambores, que tá sempre marcado na tua obra. Que contribuição tu acha que tu tens? O que significa essa mistura para ti? O que tu contribui para a arte com essa mistura toda que tu faz e nos joga aí? Inclusive nesse clipe que a gente acabou de ver. Assim, o que eu contribuo, eu acho que é um pouco pretensioso, assim, né, de minha parte, pensar assim desse modo e sem falsa modéstia, né? Eu acho que a contribuição, se é que dá para a gente pensar, né, desse modo, eu acho que é no sentido de, dentro disso que a gente vive, né, que é uma constante disputa de narrativas, eu acho que a gente trazer narrativas também, que tragam essa questão de uma busca de uma justiça social, de uma melhor distribuição de renda num país como o nosso, de pensar o papel das políticas públicas. Eu sou uma pessoa egresso, né, das políticas públicas, eu estudei a vida toda em escola pública, eu me formei na universidade pública, na URGS, eu fiz mestrado na universidade pública, eu fiz doutorado na universidade pública. Então, eu acho importante isso, né, de a gente pensar nessa dimensão, porque basta a gente analisar também, né, a história do Brasil e ver que a panela da miséria, né, ela continua fervendo. Muda a tampa, muitas vezes, dessa panela, mas o fogo, ele segue ardendo.
né? Então, falar, né, dessa panela da miséria, né, isso me interessa, né, isso me bate muito, entende? No sentido de que isso realmente é algo deliberado de minha parte, né, de procurar trazer uma arte participativa, uma arte participante, uma arte engajada, como alguns às vezes colocam, né? Acho que tem espaço para todo tipo de expressão, já que a arte é isso, é um espaço de liberdade. Mas a minha escolha é essa, né? Falar disso, né? Da riqueza de um país como o Brasil, um país rico sob diferentes pontos de vista, geográfico, cultural, musical, espiritual, mas ao mesmo tempo um país com profundas desigualdades, né? Então, essas diferentes formas de exploração, que se perpetuam, né? Isso é algo, sim, que eu busco recuperar, né? Através de um discurso que eu procuro fazer autêntico, né? No sentido disso, né? É uma voz narrativa que está localizada, é um sujeito economicamente excluído, mas que através da arte, da cultura, da educação, ele pode angariar um espaço de inserção social. Acho que a minha pretensão, a minha tentativa de contribuição é nesse sentido, né? É no sentido de me posicionar através daquilo que eu faço, tematizando, né, a historicidade brasileira e, obviamente, com as peculiaridades, né, do lugar onde eu moro, a história do meu estado, a história da minha cidade, né, os 60 casais açorianos que chegaram, né, em Porto Alegre, eles já chegaram com negros escravizados juntos, né? Então, esses dados não são contados na história, né? O que esses negros trouxeram, né, junto? Então, a cidade se orgulha dessa matriz açoriana quando os negros já estavam ali presentes, né? O processo do escravismo, no que diz respeito à Península Ibérica, é algo que remete ao século XV, no mínimo, né? Os negros domésticos, os negros escravizados domésticos, as ilhas do Atlântico, né, que eram feitorias portuguesas, que eram portos para a exportação, né, da mão de obra negra escravizada, a Ilha dos Açores, né, consequentemente, os casais que chegam aqui, os primeiros sem terra da história, eles chegam com negros junto. Então, observar isso, né, observar as vozes que falam, né, na minha cidade, né, os territórios negros, a colônia africana, para onde a minha avó veio morar, na década de 40 do século XX, a Ilhota, a Restinga, a Serraria, lugares que hoje são os lugares onde tem, no noticiário policial, semanalmente, o maior genocídio da população negra nesses bolsões afastados do centro, o processo de gentrificação, tudo isso me interessa falar através da poesia. Richard, eu acompanho um pouco o teu trabalho, sei que tu tens uma admiração, vamos dizer, muito grande pelo João Cabral de Melo Neto, né, por alguns grandes poetas brasileiros, mas também sei que tu navega por outros territórios desse continente, né? Nós, por exemplo, participamos do Fronteiras Culturais, dialogamos com gente de outros países, e tu tens um estudo muito importante sobre o tambor de Supapo também, no Uruguai, tem toda essa movida que tu chamaste de triplatina, né? Sim. Gostaria que tu falasse um pouco, assim, qual é o teu interesse nessas movidas e o que tu está trazendo de lá para cá e levando de lá para aqui para lá? Como é que é essa tua relação, assim? Bom, sobre o João Cabral de Melo Neto, ele é o meu pai, poeticamente falando, né? É uma pessoa que eu tenho o mais profundo respeito, né? Se eu tivesse que... Eu também trabalhei um tempo, né, durante 10 anos como professor universitário,
e eu fazia uma brincadeira em sala de aula, que eu dizia assim, se você tivesse que levar apenas um livro por uma ilha deserta, ou se, olha só, a NASA vai mandar uma cápsula espacial, né, para navegar pelas galáxias, e você tem apenas um livro que você pode escolher para colocar dentro dessa cápsula. Qual você colocaria? Né? E para mim isso é João Cabral de Melo Neto, né? É por uma relação afetiva construída, mas quem quiser saber dessa história do João Cabral de Melo Neto, assista o documentário. Eu vou contar ela em detalhes. Né? Eu saí de Porto Alegre e fui ao Rio de Janeiro, né? Encontrei João Cabral no apartamento dele, na Praia do Flamengo, 1 ano e meio antes do falecimento dele. A gente conversou ao longo de uma manhã, e ele pediu que eu voltasse para conversar numa outra tarde. A gente conversou novamente numa outra tarde, no espaço de uma semana. E é uma história muito legal, muito bacana, que me emociono muito de lembrar disso, né? Essa relação de pensar um poeta que está eternizado na página do livro, mas de pensar a materialidade, a concretude, né, de um ser vivo, que era quem produziu, né, uma obra fantástica. Né? João Cabral de Melo Neto é um mestre de obra completa. Né? Eu me considero um servente de pedreiro na arte da poesia, e o mestre de obras, o engenheiro que sonha coisas claras, é João Cabral de Melo Neto. Né? Esse é o cara, efetivamente. Ele subverteu completamente a lógica da literatura brasileira no que diz respeito à poesia, porque a poesia brasileira ela sempre foi guiada por uma influência muito grande da escola romântica, de matriz portuguesa também. Né? O romantismo talvez tenha sido a principal escola literária, né? A principal escola artística em Portugal, mas João Cabral de Melo Neto é um poeta barroco, e o barroco ele é a principal matriz espanhola. Né? E quando a gente fala em Espanha, a gente vai falar também da influência mourisca, e aí quando a gente fala da influência mourisca, a gente já está no norte da África. E aí a gente já está no Egito, a gente já está na Biblioteca de Alexandria, a gente já está pensando também nesse afrocentrismo, formas de pensamento e formas epistemológicas já bastante evoluídas antes do referencial greco-latino. Então, João Cabral de Melo Neto é um pouco disso tudo, mas quem quiser saber mais do Cabral, assista o doc Misturados. E a parte final aí, né, da pergunta, assim também, né, em termos dessa diga? Dessas trocas aí, né? Das trocas com o prata, né, essas trocas com o prata, essas mesclas, né, para usar o termo do espanholismo, né, eu acho que isso chegou para mim no momento em que eu comecei eu peguei uma estrada rumo ao sul do meu passado. Né? Essa é uma imagem que eu gosto muito, né? Pegar a estrada rumo ao sul do meu passado. Né? E quando eu peguei essa estrada rumo ao sul do meu passado, eu encontrei Pelotas. Né? Eu encontrei Pelotas, eu encontrei Mestre Batista, eu encontrei Giba-Giba, eu encontrei Dona Cirlei, eu encontrei Dona Maria, eu encontrei o Glênio Rício, de Pelotas, eu encontrei o Caboclo, eu encontrei o Betinho, do Outro Sul, eu encontrei a Casa Brasil, no Dunas, eu encontrei uma cidade em que a poeira dessa cidade ela tem um significado diferenciado na história do Rio Grande do Sul. A poeira dessa cidade, o vento dessa cidade, eles trazem marcas de como se construiu a ocupação do sul do continente. O processo das charqueadas, que não é um processo que se restringe a Pelotas, mas que teve o sítio charqueador maior do estado do Rio Grande do Sul, ali nas margens do Canal São Gonçalo, do Arroio Pelotas, e aquela coisa toda que a história do Rio Grande do Sul marca. Chegando a Pelotas, eu vi que Pelotas já tinha também uma presença grande de uruguaios e, ao mesmo tempo, uma cultura que já começava também a ter um diálogo mais
aproximado, né, com Pelotas. Encontrei ali Liber Bermudes, candombeiro, encontrei o Vicente Pimenteiro, também com um trabalho de pop, nessa linha, já ligando com a questão, né, do Uruguai. Né. Passei a ler também, né, a Estética do Frio, do Vitor Ramil, dentre outras coisas, e isso naturalmente me impeliu mais ao sul. E aí eu lembro que eu comecei a ir ao Chuí, a Jaguarão, e não só a passar por essas cidades, a parar, a ficar na casa de amigos durante 2 ou 3 dias, né, e caminhar pelas ruas, né, anotando grafites nas paredes, né, das cidades, ouvindo o sotaque das pessoas. Comecei a ir a Bagé bastante, né, a Vila de Santa Teresa, a Adriana Gonçalves, o Ponto de Cultura, o professor Matheus Carvalho Leite, na Unipampa, o Lisandro, com a Movida do Candombe. Então, esse ir rumo ao sul do meu passado, naturalmente me levou, né, num dado momento, a cruzar a fronteira. Primeiramente, a ir ao Cabo Polônio e a Valissas, né, e ali encontrei músicos fazendo candombe, na madrugada, né, no Cabo Polônio, e roda de fogueira na beira da praia, brasileiros, uruguaios, argentinos, chilenos, né, violão, tambores e poesia, né? E aí, nisso, já eu estava cada vez mais me aproximando de Montevidéu, né? Fui a Maldonado, fui a 33, passei alguns dias nessas cidades, em diferentes idas, até que cheguei a Montevidéu. E quando eu cheguei a Montevidéu, eu já conhecia, né, uma pá de gente bacana. Cheguei em Montevidéu para tocar na Sala Zita Rossa, em 2009, um espaço fantástico no centro de Montevidéu, para tocar com o Fugata Tango, do maestro Juan Schellenberg, né, um conjunto de câmara, com bandoneon, violoncelos, piano, né, e eu, esse artista pelo duro, né, cheio de defeitos, mas ao mesmo tempo com a cara dura e a coragem, né, e comecei a ocupar esse espaço também em Montevidéu, junto à mídia e junto principalmente a realizadores musicais e também agentes de imprensa. Dessa época que eu conheço Macunaíma, né, o Atílio Pérez, um poeta, mais do que um comunicador, um poeta. Né, conheço o El Tartamudo, que era um espaço ligado à Fundação Eduardo Mateu. Conheço Sebastián Rantos, né, que era um uruguaio que tinha morado no Maranhão e que tinha ido para o Maranhão para estudar os fundamentos da religião de matriz africana. E lá, na casa dele, né, numa ida, e a gente, num looping de 10, 15 dias, eu morando na casa dele, tocando tambor todo dia, eu recebo a notícia da morte da minha avó, que é a minha avó, que era a pessoa do batuque da minha família. E isso para mim foi muito marcante, assim, porque eu estava dentro de um terreiro, que é a casa do Sebastián Rantos, quando eu recebo a notícia da morte da minha avó. E aí a gente compõe uma canção que se chama Azul, Meu Orixá, né? Minha avó, o ori dela era de Iemanjá, e aí a gente compõe um Ijexá com um candombe, né? O Ijexá brasileiro e o candombe uruguaio, e assim eu atravesso o charco e vou para Buenos Aires. E aí em Buenos Aires eu começo a conviver também com a cena e começo a trazer esses artistas para Porto Alegre. Começo a achar lugares, eu faço eu locava, eu reservava o Teatro de Arena 3, 4 dias e dizia, pessoal, venham para cá, tem a minha casa, eu busco vocês na rodoviária ou no aeroporto, eu não tenho passagem, eu não tenho hotel, mas vocês têm a minha casa, vocês têm comida, vocês têm o meu carro, vocês têm o meu violão, vocês têm a minha família para receber vocês. E se vocês passarem por Pelotas, falem com a Ediane, falem com o Glênio, falem com o Betinho. Se vocês passarem por Jaguarão, falem com a Maria Fernanda. Se vocês passarem por Bagé, tem um lugar lá para tocar em Bagé, entende? E assim a gente foi fazendo isso, e isso foi aumentando, e a gente começou a botar Livramento, e a gente começou a botar Uruguaiana, e isso foi a Movida Triplatina, chegando ao ponto de um uruguaio, Léo Sousa, vir morar em Porto Alegre,
também em função dessa movida, né? Então, a minha relação com o Uruguai e com a Argentina foi essa, né? Um reconhecimento à riqueza cultural desses espaços e uma necessidade de um artista brasileiro de conhecer, né, esses cânones culturais e, sobretudo, buscar as marcas de negritude nesses lugares. Porque cada vez que eu tocava, eu vivenciava, mas eu fazia pesquisa. Eu fui muitas vezes no Cabildo, no centro de Montevidéu, até achar um documento, né? E quem me ajudou a achar esse documento foi um cara aí de Pelotas, lá de Pelotas, chamado Adão Francisco Monquelá. Né? Ele disse, cara, vai no Cabildo que tem um lance assim, assim, na prateleira tal, tu anda 2 escadas para cá, dobre para lá, sobe assim. E eu fui. E achei uma menção de Sopipa num dicionário de afronegrismos. Em Buenos Aires, eu ia direto na Biblioteca Nacional de Buenos Aires, onde Jorge Luiz Borges foi diretor dessa biblioteca. E lá eu comecei a achar documentos que mostravam que os negros que chegaram no Rio Grande do Sul não vieram somente de Bahia e Rio de Janeiro, que também houve um tráfico interno em que donos de terra e fazendeiros do Rio Grande do Sul compravam negros escravizados em Montevidéu e em Buenos Aires. Então, eu comecei a buscar montar esse quebra-cabeça de pensar um Cone Sul negro. E aí, essa é a época em que eu lanço um disco chamado Pampa Esquema Novo, um trabalho, uma síntese, à época, 2011, 2010, 2009, desses encontros na Bacia do Prata, né? E buscando essa referência de música negra também aqui do Rio Grande do Sul. Então, no cinema, e estamos aqui, né, com realizadores de cinema, né, se usa o termo road movie, quando é um filme de estrada, né? E eu acredito que o Pampa Esquema Novo seria um song movie, digamos assim, né? Canções de estrada, né? Canções que foram feitas, eu me lembro exatamente disso, Azul Meu Orixá, Na Casa do Seba, a Milonga de Todos os Lugares, composta em Bécar, né, um bairro ao lado de San Isidro, zona norte de Buenos Aires, né? Então, é isso, basicamente, né, essas trocas com o Pampa, elas me alimentaram assim e seguem me alimentando até hoje, no sentido também de entender aqui a região onde eu moro, para além dos estereótipos culturais, né? E, ao mesmo tempo, qual não foi a minha surpresa e a minha alegria, né, por chegar em Buenos Aires e Montevidéu com o tambor supapo e as pessoas muitas vezes ficarem surpresas, né? Mas como assim? Um artista do Rio Grande do Sul com tambor, né? E aí eu lembro uma vez assim eu tocando, né? Uma milonga, né? Num bar na Argentina, assim, né? Um resto pub com música, onde os artistas se encontravam, né? No bairro de Palermo, em Buenos Aires, e eu todo feliz tocando a milonga, né? E aí veio uma pessoa, um argentino, depois um bonairense, né? Um portenho, e me diz assim: que legal essa coisa meio baiana, né? Que tu faz. E aí eu achando legal isso, porque tá de boas, né? Tá me associando à Bahia, eu tô trazendo uma informação de música negra que é do Rio Grande do Sul, mas, ou seja, né? As misturas, os crossovers, as mesclas, eu acho que elas são definidoras também, né, do modo de fazer arte no século XXI, até porque eu, particularmente, penso a cultura como um elemento vivo, né, cultura viva. Richard, é muito interessante ouvir todo esse caldo cultural que tu trazes, né, na tua fala, na tua obra. Eu estou aqui em mãos, né, com esse presente aqui, do qual eu tenho um prazer imenso em fazer parte. E aí eu quero falar contigo sobre uma temática que é a tradição. Por quê? Porque tu és um cara amante das palavras, né? Um poeta que brinca muito com as palavras de diversas formas. Isso é impressionante, assim, no teu trabalho, tanto como poeta como compositor também.
E aí eu queria te perguntar, porque dentro desse trabalho a gente encontra muitos elementos também do Rio Grande do Sul, né, quando tu trazes várias referências, e aí eu quero te perguntar da tradição no teu trabalho, na tua escrita, na tua composição e na tua música. O que é tradição para ti? Como que ela está representada no teu trabalho? Porque tu há pouco falastes dos estereótipos que se colocam, né? Se entende tradição de uma forma muito equivocada. Como que é a tradição para ti? Como que ela se representa? A tradição, né, depende do que a gente entende por tradição, né? As tradições são inventadas, segundo Eric Hobsbawm, né? Esse é um ponto interessante de a gente pensar. Se a gente pensar na tradição oficialesca do Estado do Rio Grande do Sul, que é onde eu mais gosto de trazer esses elementos para a gente questionar isso, né? Essa tradição oficialesca, ela me parece uma tradição eurocentrada em excesso. E aí eu acho que isso também é uma demonstração desse racismo estrutural que o Silvio Almeida fala tão bem, né? E, para mim, a tradição é um lugar que se renova constantemente, né? Então, ela não é uma água parada, né? A tradição é um rio que corre, né? Ela não é um açude de água parada. Eu entendo a tradição assim, né, com o máximo de respeito aos elementos do passado, mas entendendo eles numa dinâmica de constante transformação. E não acredito nisso numa cultura, porque a cultura do passado que era legal, que era pura, hoje a tradição está se perdendo. Gente, a tradição está se reinventando desde que existe ser humano, né, sobre a face da Terra, né? Especificamente no âmbito do Sopapuriqui, o questionamento que eu faço da tradição é numa busca de autonomia através de uma reapropriação da língua do colonizador. E quando eu digo a língua do colonizador, obviamente que eu estou me referindo à língua portuguesa, assim como à língua espanhola, as línguas europeias que chegaram aqui como línguas oficiais. E aí eu parto da língua portuguesa, no Sopapuriqui, para me reapropriar, né, dessa linguagem do colonizador, para dizer que essa língua do colonizador ela não é suficiente. E aí, bom, nesse sentido, eu não estou inovando nada, eu estou apenas dialogando com tradições negras, africanas ou diaspóricas. Por exemplo, aquilo que se considera como griotismo literário é algo que remete à Costa do Marfim na década de 70 do século passado. O fenômeno da oralitura, a criolidade, é algo que diz respeito ao Caribe francófono, né? Também lá pela década de 70, 80. Criar no Novo Mundo em junção com línguas locais, né? Aimé Césaire, Nicolas Guidjen e outros. Essa emergência de formas oralizantes, né, em África e que chegam ao Novo Mundo, América do Norte, América Central e América do Sul, a gente vai ter ainda elementos como o conceito de malungagem, que é algo da Colômbia. Malungos eram os negros que dividiam o mesmo espaço no navio negreiro que vinha de África, então um conceito artístico de malungagem, negros ou afrodescendentes se expressando a partir dessa dimensão. A gente pode pensar em Conceição Evaristo, a ideia da escrevivência, e eu gosto muito de pensar na americanidade, esse conceito de Lélia Gonzalez, a tradição dos povos originários e a reescrita da história americana. Então, é nesse contexto que eu quero pensar a tradição do Estado do Rio Grande do Sul, uma tradição negra também, uma tradição indígena. E aí, no Sopapuriqui, eu acho que ele traz ali, né, numa linguagem poética, muito essa reflexão, né, sobre essa dimensão de que, para mim, pelo menos, e para boa parte desse Estado, né, o nosso 20 não é o 20 de setembro, o nosso 20 é o 20 de novembro. Né? Então, no poema, por exemplo, Paiamanjá, né, o Sopipa Iemanjá, né, o trecho do Sopapuriqui, ela diz assim, ó, Manhafu mata fumeta, apaga treta, mata setembro, dá sumanta de laço no 20, mete medo vivente, ainda, esse 20 não é nada, esse 20 é vintém.
outros 20 virão antes do verão vivintes. Vem novembro, vem outros 500. Só há inventos antes. 20 em ventos depois desse 20. Esse 20 é ventão. Desse 20, vintão. Então, é isso, né? Essa ideia, né, dessa tradição eurocentrada, eu procuro confrontar ela com uma ideia de uma tradição negra, que também é própria do estado do Rio Grande do Sul, uma tradição indígena, né? E nesse sentido eu acho que o DOC Misturados, ele tem também essa potencialidade, né? Ele também pode ser entendido desse modo, porque basta o pessoal olhar para a curadoria do que foi pensado aqui, para a formação da equipe, né? Não só a equipe dos artistas, mas da equipe como um todo, e a gente vai ver que a gente tem negros e negras, a gente tem indígenas, né? E a gente tem uma diversidade de pensamento, que é um pensamento que é balizado também pela ética, né? E aqui não estou fazendo autopropaganda, mas simplesmente estou mencionando, né, que a ideia de tradição entendida aqui, né, é uma tradição questionadora, né, de a gente poder incluir mais elementos para esse caldeirão que é, né, o estado do Rio Grande do Sul. Bom, muito legal ouvir tudo isso, né? Agora tu falava no 20, e eu lembrava das nossos debates, inclusive do Ricardo e eu, sobre Oliveira Silveira e tudo que ele representou, e da forma também que a gente quer trazer esse debate para o Misturados. E aí, de certa forma, me leva para uma outra pergunta, Richard, que é, o Misturados é essa busca intensa por tudo isso, mas tu tem uma carreira consolidada, tu és um artista que é uma referência para nós, mas agora a gente está aqui junto, misturado, fazendo um filme, e tu está no papel de co-roteirista, co-diretor. Como é que tu está vendo essa incursão na área do cinema, do audiovisual, da série, do documentário, do longa-metragem, enfim, como é que é o Richard como co-diretor e co-roteirista? Cara, é mais um suporte, né? É mais um suporte para a expressão. O primeiro suporte que eu visitei foi a folha de papel, né? Na sequência, o registro fonográfico, né, de alguns desses poemas que eu transformava em rap, em canção, né? E vejo isso desse modo, né? O cinema é uma arte fantástica, né? O documentário, enfim, essa dimensão do audiovisual, isso não é puxa-saquismo, né? Apenas reconhecimento de uma trajetória, né? Quem me trouxe para essa levada, né, foi o Guilherme Castro e tu, né? Nos documentários que começaram a me chamar para produzir trilhas, né? Para alguns documentários, para o Saúde, depois para o filme Golpe, né, que é um filme que eu me orgulho muito, né, de fazer, né, coletivamente, de ter ali a trilha da Bataclan também. Então, eu acho que é um suporte muito potente, né? A gente vive também um momento de exacerbação da comunicação no que diz respeito a essa dimensão, né, dos tablets, dos celulares e dessa tecnologia portátil que faz com que as pessoas tenham acesso o tempo todo a imagens e sons, né? E isso também aumenta, né, a responsabilidade de quem procura trabalhar, né, de um modo questionador, digamos assim, de instaurar e de ocupar espaços também nessa disputa de narrativas a qual eu me referi anteriormente. Então, eu acho muito bacana isso, eu gosto, eu acho legal, me sinto um aprendiz, né, e de novo, não é falsa modéstia, né, eu gosto muito desse lugar das aprendizagens, né, gosto muito da condição de aluno, né, porque eu acho que o ser humano, ele aprende quando ele tem dúvida, né, e eu tenho muitas dúvidas, né, se é uma coisa que eu tenho bastante é dúvida. Eu acho que a dúvida ela é uma premissa indispensável para o conhecimento. Quem não tem dúvida não aprende, porque
já sabe ou acha que sabe, né? E eu não sei profundamente sobre audiovisual, né? Talvez eu saiba um pouco e possa dizer que sim, eu sei um pouco sobre poesia, mas é um pouco, é apenas a minha perspectiva, aquilo que eu tive acesso pelos encontros que a vida, que a universidade, né, que as pessoas às quais eu encontrei me proporcionaram, conhecer João Cabral de Melo Neto, conhecer Federico Garcia Lorca, conhecer Carlos Drummond de Andrade, conhecer o Ali Salomão, conhecer Celso Borges, né, poeta do Maranhão, conhecer Oliveira Silveira, né, poeta negro do estado do Rio Grande do Sul, conhecer Ronald Augusto, conhecer Eliane Marques, né, autora negra também do Rio Grande do Sul, com uma escrita muito potente, Ana dos Santos, Lilian Rocha, e por aí vai, né? Então, eu gosto muito de pensar na dimensão dessa expressão do audiovisual, e acho que o audiovisual tem coisas que são também noções eminentemente musicais, né? A noção de ritmo é uma noção que ela vem da poesia. A poesia empresta isso para a música, né? A noção de ritmo. Ela originalmente é uma noção da poética, né? Da palavra que é falada, né? Antes de existir a escrita, existiu a oralidade. A oralidade tem ritmo, né? E o ritmo, ele está também numa narrativa, né? O encadeamento que tu dá, os silêncios. O silêncio é um elemento da dimensão musical também, né? O silêncio bem usado. Existe até um símbolo para grafar na pauta musical quando tem o silêncio. Achar o momento certo de um silêncio dentro de um filme, isso é uma arte mágica, né? Porque tem horas que tu não precisa falar, tem horas que tu tem que parar, e para dar o espaço, e aí após o espaço fala-se novamente. Então eu vejo muitas semelhanças nisso, né? A inquietude do meu cérebro, que ferve sempre para mais de 1000 graus, né, me leva a isso, né, a ver essas semelhanças, né? Olha, a linguagem audiovisual, o cinema, né, o teatro, a performance, o griotismo, o griotismo de África, o griotismo de um xamã, de um pajé, de um contador de histórias numa tribo indígena, né? Eu acho que essas coisas, para mim, vão se relacionando, todas elas, a partir dessa linguagem mãe, né? Esse ventre, né? Essa teta que eu sigo mamando, que é a teta poética, digamos assim. É desse ventre que eu vim, e é desse lugar onde eu sigo sendo amamentado, né? A poesia é esse lugar. E eu vejo poesia no audiovisual, eu vejo poesia numa escultura, né? Eu vejo poesia no slam, no rap, eu vejo poesia num documentário, né? Então eu acho que são expressões as quais elas dialogam, né? Porque, bom, temos palavras ali, havendo palavras, estamos em casa, né? Eu gosto muito disso, né? Do pensamento poético, de pensar e materializar e brincar com as coisas e ver similitudes nas palavras, palavras que não existem, mas não existem. Por que não existem? A gente pode inventar, né? A gente pode subverter, a gente pode pegar termos de outras línguas e brincar com rimas, com onomatopeias. Eu acho que isso é um estado de encantamento, né? E que, sem sombra de dúvida, eu me considero que eu vivo dentro desse estado de encantamento, e é um lugar de onde eu não quero sair nunca. É bacana isso, entende? A ludicidade, né? Algo que está no verbo ludus, do latim, né? Ludus, que é brincar, mas também é jogar, também é tocar, que é a mesma coisa do verbo to play, do inglês, né? Play guitar, play piano, mas também é playground, né? O espaço onde as crianças brincam, né? E eu acho que a poesia também é esse espaço lúdico, esse espaço de brincadeira, né? E que também é um espaço de tocar um instrumento musical, também é um espaço de subverter palavras, inventar palavras novas. Eu gosto disso. Vamos lá. Richard, vamos brincar um pouquinho com a palavra e com
com algum instrumento que tu tenhas aí por perto? Tens algum instrumento aí? Não. O microfone eu sei que tu tens. Cara, eu pensei muito, liguei as coisas aqui, mas eu acho também... eu queria destacar isso daqui, né? Supapuriqui, eu acho que, cara, eu tô muito feliz com Fica à isso. vontade. E aí eu vou usar uma tecnologia que é a tecnologia Primeva, que é o gogó. Né? O gogó, ele tem valor também, né? Sexta-feira, vamos ler aqui para o meu pai, né? Supapo Oxalá, a voz pura, sem mais nada, sem nenhum artifício, apenas a tecnologia da voz e as pessoas em volta de uma fogueira. Essa fogueira hoje se chama StreamYard, internet, né? E estamos aqui em volta da fogueira dos misturados, né? Para ouvir poesia e nada mais, né? Supapo Oxalá, Sopipa, pai de todos, axé, dono, epa babá, epa babá, epa, epa babá, epa, epa babá, esse o papo velho, mazá, mazá, mãe do pátio, axé, dona, epa iaiá, epa, epa iaiá, epa, epa iaiá, esse o pipa idosa, mazanza, Orumilaia, louva a Deus, voa fundo. Oba, de cócoras, arrasta, funcho. Sopapo alá branco, vindo cabobundo, cabobundo, bundo, bundo. Oba de festa, obatalá, 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 obatalá. Tranquilo, obatarixá, fala tira, tranque, armadilha do filho. Oxalá sabe, conquistando o supapo, humanos serão orixás. Oxalá sabe, conquistando Sopipa, orixás, humanos serão. Sabe, escreve, fala, escurece assunto, Sopipa, pretividência, supapo, Obatalá, olhos d'água, ergue túnel da Conceição. Da Conceição, túnel, ergue d'água, olhos, Obatalá, supapo, pretividência, Sopipa. Assunto, escurece, fala, escreve, sabe. Sabe, escreve, fala, escurece. Sabe, escreve, fala, escurece. Sabe, escreve, fala, escurece. Sabe, fala, escreve, escurece. Oxóssi, abraça rodígias de Oxalá. Roda dia, desmaia amanhã. Conhecedor, dia, lambe chão. Lambedor chão. Lambe, lambe, lambe chão. Sopapo, sopapo. Dor, 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 dorme, dorme, dorme na. Sopapo dorme na baia. Supapo dorme na baia. Porta ele encosta com chumbo. Sopipa fura olho grande dos contra. Supapo da lei é dono. Rei hoje, laço paciente. Amanhã tranquilaço. Epa, epa babá, epa, e babá. Sopipa argilosa ouve redondo todos lados, todos lados, todos lados. Modelando corpo algerosa, olho gordo, humano. Sopapo é dos mano ligeiro, Sopipa é das mina ligada. Sopapo bata lá, pai de Aganju, pai de Aganju, pai de Aganju. Sopipa Dudua, mãe da mãe do peixe. Argila, modela, ágil, ardil, orixalá, orgulhosa. Sopapo avisa, escuridão é meio palmo, não vai até céu, não vai até céu. Sopapo avisa, escuridão é meio palmo, não vai até céu. Constrói uma loca na pampa, com penas de quero-quero. Rabo-olho, disfarçando. Rabo-olho, olha, disfarçando, olha. Olha, 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 disfarçando, olha. Sopapo olha, disfarçando, olha, olha. Sopapo olha, disfarçando, olha. Sopipo, sopipa, sopipo, sopipa, sopipo, sopipa, sopipa olha com atenção. Olha, presta atenção, olha. Oxalá sabe o tudo. Oxalá, Oxalá sabe o tudo. Que passa, papá? Oxalá sabe a toda. Que passa, mamá? Que passa, papá? Que passa, mamá? Ó pai, ó, epa, papai. Ó mãe, ó, epa, iaiá,
Epaô, epamamá, epaô, epababá. Sou paporiqui. Grande, Richard! Muito bom. Muito bom te ouvir, muito bom. Salve, Obrigado. A gente agradece Graças, muito a tua participação e convidamos também a todos que estão nos assistindo a acompanharem a série de entrevistas do Misturados com todos os artistas e também muitas outras novidades de making off e novas informações aí que virão até o lançamento. Esse aqui não é o filme. Não é? Não é? Não é o filme. É só uma entrevista. Para ver mais, para ver a história do João Cabral de Melo É. Neto, tem que ver o filme lá. Valeu, gente. Até mais, um abraço grande, obrigado, gente. Tamo junto, junto e misturados. 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 Misturados.